E chegou a hora do quadro Seus Direitos. Hoje o nosso papo será com o advogado Ricardo Bispo. Vamos dar bom dia aqui para ele que ele é especialista em direito do consumidor. O nosso colunista, nosso parceiro aqui do Bom Dia, está viajando. O doutor Ricardo gentilmente aceitou o nosso convite para participar. Bom dia para o senhor, prazer conversar. Bom dia a todos os telespectadores da TV Acre. Doutor Ricardo, a gente sempre recebe muitas perguntas dos nossos telespectadores. Inclusive, vou até aqui informar o número para você que está acompanhando essa edição do Bom Dia Acre, 99211-2930. Se você tiver alguma dúvida, já manda que o doutor Ricardo está à nossa disposição. Aproveitem. Mas a gente já recebeu algumas sugestões de temas e algumas dúvidas dos nossos telespectadores aqui, que sempre acompanham o quadro, doutor Ricardo. Uma delas é a seguinte: eu gostaria de saber se quando eu faço uma compra, por exemplo, de um celular à vista, eu preciso de fato esperar 48 horas para receber o produto. A Edirlane é quem pergunta isso. Imagino eu que ela tenha passado por alguma situação semelhante, de ter que esperar um prazo depois do pagamento para receber um produto. Aqui na nossa capital a gente está acompanhando muito, principalmente com relação aos tijolos, que tem, aí a gente já falou sobre isso nos nossos telejornais, aumentado um pouco o preço e aumentado também o prazo entre o pagamento e a entrega do produto. O que o senhor tem a dizer para a Edirlane e para os nossos telespectadores? Bem, essa exigência ela não encontra respaldo legal, A regra nas relações de consumo é que o consumidor receba o produto assim que ele comprou. O que pode ter acontecido é que esse produto que ela adquiriu, ele não estava no estoque da loja. Então, o vendedor ele estipulou um prazo para a entrega desse produto. Inclusive, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ao listar as práticas consideradas abusivas, ele coloca uma delas a não estipulação de prazo para a entrega do produto. Então, o que aconteceu aí provavelmente foi que não estava o produto no estoque, mas assim, não é uma obrigação legal. A obrigação é do fornecedor dar um prazo, mas a regra é que seja entrega imediatamente. Com relação às compras pela internet, como é que funciona essa questão do prazo de entrega, o cumprimento? O que o consumidor pode exigir em relação a esse cumprimento e caso haja o descumprimento desse prazo, Porque aqui a gente está tratando, imagino eu, que a Edirlane tenha passado por uma situação presencial. Mas quando essa compra é à distância, como é que funciona isso? Se o empreendedor, a loja, descumprir o prazo, o que o consumidor pode exigir? Olha, a orientação inicial, claro, é primeiro tentar entrar em contato com o fornecedor e saber por que esse prazo está atrasando. Se a culpa é apenas do consumidor, do fornecedor, se é culpa da transportadora, mas não entregar o produto no prazo estipulado sem uma justificativa plausível é considerado também uma prática abusiva. Lembrando que o consumidor ele tem o direito de arrependimento quando ele faz uma compra pela internet ou qualquer outro meio do qual ele não foi até o produto, Se ele comprou pela internet, por catálogo, qual seja o meio, ele tem o direito de arrependimento de até 7 dias para devolver o produto se ele não é do agrado dele. Mas quando essa questão do prazo de entrega, o recomendável é primeiro entrar em contato com o fornecedor e caso ele não dê uma resposta satisfatória, isso é considerado prática abusiva, que o fornecedor ele pode se responsabilizar tanto administrativamente quanto judicialmente e a compra pode ser cancelada também, sem multas e qualquer outro encargo. Sido o valor, eu imagino, doutor? A gente tem aqui Exato. uma próxima pergunta. Nesse caso, o nosso telespectador preferiu não se identificar, mas ele diz o seguinte: gostaria de tirar uma dúvida com relação a esse momento, a pandemia. As lojas que estão fechadas ou estavam fechadas podem cobrar juros nas compras parceladas, pois eu recebi uma mensagem de que o meu nome seria inserido no SPC por conta de atraso. Como é que funciona esse caso, doutor? Olha, esse é um assunto delicado,
A gente vai caminhando já para o quarto mês de medidas de contenção do coronavírus. Essas medidas de contenção envolvem distanciamento social e, consequentemente, o fechamento das lojas. Então, tem que ver se a loja está dando condições, mesmo fechada, do consumidor quitar suas dívidas, porque está tendo toda uma mobilização nacional, tanto administrativamente quanto legislativamente, para alterar a lei, para que seja evitado que o consumidor seja negativado por conta dessas contas que estão atrasando durante a pandemia. Só que, infelizmente, a lei ainda não foi mudada. Então, ainda está valendo essa questão da negativação. Só que o consumidor ele precisa também, nesse caso, não só nesse caso, mas em todos os outros que aconteceu um problema, ele também precisa negociar com o fornecedor. Então, respondendo a pergunta do telespectador, atualmente a lei não foi alterada e o fornecedor pode sim negativá-lo. Só que ele também tem que dar condições, mesmo fechado, do consumidor pagar suas dívidas, porque uma multa e alguns tipos de juros é uma espécie de punição para os maus pagadores. Mas se ele não está conseguindo pagar porque o fornecedor não está conseguindo dar condições dele pagar, isso também é uma prática abusiva. Qual o caminho nesse caso? Procura o órgão de proteção do consumidor? Procura já a justiça? Qual o primeiro passo? Sim. O sistema de proteção de defesa do consumidor, ele é composto tanto pelo PROCON, pelo Ministério Público e pela OAB, né, na figura da Comissão de Defesa do Consumidor. Então, as práticas abusivas, elas são coibidas, né, administrativamente pelo PROCON. Ele pode abrir uma reclamação no PROCON e essa reclamação ela pode ser resolvida administrativamente e, em caso de não conseguir resolver administrativamente essa questão, ele pode procurar o seu advogado de confiança ou até mesmo a Defensoria Pública e buscar a resolução judicial. Mas, como eu falei, se a loja não está dando condições dele pagar essas dívidas dele por conta dessa pandemia, ele não pode ser penalizado. Perfeito, doutor. Com relação aos voos, doutor, a gente tem aqui algumas mensagens do pessoal de Cruzeiro do Sul que está passando por essa situação em relação aos voos comerciais. A gente tem uma decisão recente da Justiça, né, que disse que a companhia aérea vai precisar retornar com os voos e impede também cancelamentos sob pena de multa, enfim, todas aquelas situações que a gente já comentou aqui no Bom Dia para os nossos telespectadores. Mas se algum consumidor já foi lesado, que é o caso das mensagens que a gente está recebendo, o que ele deve fazer? Pagou a passagem, não conseguiu embarcar, está demorando para conseguir retornar à cidade natal, como é que faz? Bem, diferentemente da orientação que eu passei para as compras a prazo, em lojas, em crediários e tudo mais, na questão da passagem aérea e outras compras, já tem modificações legislativas e administrativas para que o consumidor ele não seja cobrado multas por conta desse atraso e que ele tenha o direito de ser ressarcido. Agora, a questão de não conseguir voltar para casa por conta do atraso dos voos e por conta atualmente, como eu falei, a gente está apenas com 4 meses de medidas de contenção da pandemia. Esses casos eles estão sendo atualmente encarados como um motivo de força maior. Então, a empresa aérea ela tem que dar todo o suporte para que a pessoa tenha condições de se manter no local, lá, fornecer hotel, fornecer voucher de comida e tudo mais. Mas a questão do voo, do atraso do voo, se o atraso do voo também for consequência dessas medidas de contenção, a princípio não há uma responsabilização judicial em questão de danos morais, mas a questão do dano material, os consumidores podem sim cancelar as passagens, ser remarcadas, conseguir todas as medidas possíveis para que ele consiga viajar ou que receba o seu dinheiro de volta, se ressarcido, sem nenhum tipo de multa e nenhum tipo de punição para o trabalhador. Porque a legislação e o próprio sistema econômico, ele também leva em consideração não só os direitos do consumidor, mas também das empresas, porque o que está acontecendo
não é previsível, não era uma coisa previsível, inerente ao risco da atividade econômica. Então, a orientação sempre, no atual momento, é tentar resolver amigavelmente. No caso das companhias aéreas, ainda tem a situação de que elas são serviços essenciais e o que foi alegado na decisão judicial que saiu em favor dos consumidores em desfavor da companhia aérea, né, doutor? Ainda tem esse pequeno detalhe que precisa ser considerado, né? Sim, senhor. Sim. Muito obrigada pela sua participação, viu? Pelos esclarecimentos. Até a próxima. Obrigado.